Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. A Latibus está logo ali na frente, começo de agosto em São Paulo. O podcast do Transporte seguirá ouvindo as mais relevantes empresas do mercado para saber das suas prioridades e também das novidades que veremos nos estandes. Maurício Cunha, VP Industrial da Caio, não faz revelações sobre o que vão apresentar no evento, mas quem sabe eles tiram o coelho da cartola. Já a conversa sobre descarbonização foi boa. Cunha acha que no mercado dos elétricos teve menos razão do que emoção. Ele foi muito discutido de uma forma talvez um pouco mais emotiva, menos racional, eu não diria de forma política, mas eu acho que emotiva. Mas eu acho que com o tempo essas discussões vão se tornando mais técnicas porque a realidade se sobrepõe na Europa. Cidades que iriam eletrificar a frota toda já estão dando algum passo atrás e definindo percentuais e definindo outras tecnologias. Segue a novela da compra de tecnologia de monitoramento e gestão da empresa pública de São Paulo. Mas as pendências judiciais marcam presença em licitações de todo o país. O vice-presidente da ANTP, Cláudio de Sena Frederico, que tem experiência no assunto, diz que quem compra precisa olhar para o passageiro e não entrar nas diferenças de mercado. Os fabricantes, todos os fabricantes, vão saber mais do que você quais são as peculiaridades que facilitam a venda deles. Agora, você deveria, pelo menos, saber uma coisa que os fabricantes não sabem, que é o que define a sua satisfação. Para que aquilo vai ser usado e o que prova que aquilo é melhor do que uma outra coisa. Um selo de qualidade de padrão internacional é o que espera as empresas que derem mais chances de trabalho e igualdade de salários para as mulheres. A Abrat já assinou o protocolo de intenção e sua porta-voz, Letícia Pineschi, convoca as empresas do transporte rodoviário de passageiros a participarem, até mesmo porque a iniciativa tem tudo a ver com lucro. Então eu acho que a gente promove segurança e isso precisa ser encarado pelo empresário como lucro mesmo, porque dá lucro, a segurança dá lucro. Você reduz uma série de indicadores que hoje são indicadores de prejuízo numa empresa, são sinistros, são reparos, imagem, então não temos nem como mensurar. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Caio é uma marca que faz parte da vida do brasileiro desde 1946. Com clássicos como a Jardineira, o Papa Fila, o Fita Azul, o Gabriela e até um modelo muito especial da década de 1980, o Papa Móvel, usado pelo Papa João Paulo II na sua primeira visita ao Brasil. Mas de nostalgia ficou só o acrônimo, que pega as letras iniciais de Companhia Americana Industrial de Ônibus, porque a empresa hoje tem nome e sobrenome, é Caio Induscar, parte do Grupo Caio. É também uma potência que segue rodando o país afora e por mais de 50 países, pronta para enfrentar novos desafios como a descarbonização. Quem conta é Maurício Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio. A gama de veículos de descarbonização é muito grande. O mix vai mudar dependendo das condições econômicas de cada cidade, mas para isso nós já estamos preparados. É muito importante a gente ter em mente que o elétrico puro, ele é um ótimo veículo, mas em função de todas as dificuldades de infraestrutura que ocorrem, não só no Brasil, como nos países mais desenvolvidos do mundo, ele vai ocupar uma parcela
da matriz energética. Você tem a possibilidade de ter um motor Euro 6 alimentando um veículo híbrido, o motor sendo um gerador e não em rotação constante, ele fica mais econômico e menos poluente ainda. Você pode ter um veículo híbrido movido a etanol, você pode ter o elétrico do trolleybus, que ele requer uma infraestrutura muito mais econômica, lógico, limitado a determinados corredores, mas muito mais econômica a implantação dessa infraestrutura do que você distribuir energia a média e alta tensão a dezenas de garagens de ônibus nas grandes cidades. Então, hoje, por exemplo, toda a frota de São Paulo já é Euro 5, Euro 6 e ela não é a mais poluente. E em muitas outras cidades acontece a mesma coisa. Agora, esclarecido isso, nós estamos preparados para as várias opções. Perguntamos ao VP industrial do Grupo Caio se a conversa sobre descarbonização não havia saído do trilho aqui no Brasil, com o surgimento de um foco exagerado apenas na opção elétrica. E Maurício Cunha pontuou: os veículos elétricos, sejam eles veículos de passeio, carga, passageiro, eles vêm sendo muito divulgados e isso há um interesse muito forte da China, porque é o principal fornecedor de baterias. A China já eletrificou uma grande parte das suas grandes cidades, das frotas das suas grandes cidades. Então ela tem um interesse e esse interesse se permeou pelo mundo. Maurício Cunha acha que aí o Brasil derrapou junto na discussão do tema da descarbonização. Ele foi muito discutido de uma forma talvez um pouco mais emotiva, menos racional. Eu não diria de forma política, mas eu acho que emotiva. Mas eu acho que, com o tempo, essas discussões vão se tornando mais técnicas porque a realidade se sobrepõe. Eu tenho confiança de que essas discussões vão evoluindo e vão se ajustando ao longo do tempo. Isso a gente já está vendo na Europa. Cidades que iriam eletrificar a frota toda já estão dando algum passo atrás e definindo percentuais e definindo outras tecnologias. As cidades, por exemplo, que usam gás, usam elétrico puro, usam trólebus, usam diesel, Euro 7, que a Europa já está no Euro 7. Então, eu acho que depois desse momento inicial de alguns anos de muita emoção, eu acho que a razão ela acaba prevalecendo ao longo do tempo. O mundo todo ele é movido a diesel há mais de 100 anos. O elétrico não vai ocupar essa posição em função de infraestrutura, de distribuição, porque a energia elétrica ela não é estocável em grande quantidade como os combustíveis líquidos ou sólidos. Então, a matriz do Brasil, eu acho que ela está bem desenvolvida e ela vai caminhar para uma composição de diferentes tecnologias. A gente aqui no podcast do Transporte vem batendo nesta tecla desde o começo, de que é preciso olhar todas as possibilidades de propulsão, olhar para a realidade de cada região do país e aí criar um mix funcional, estável, economicamente viável, numa transição realista e planejada. Até porque estamos ainda vivendo os choques do day after da grande bomba que foi a pandemia. O VP industrial do Grupo Caio, Maurício Cunha, avalia mesmo que o mercado ainda está em clima de freio de arrumação. Nós entendemos que o mercado está se normalizando ainda pós-pandemia. Nós estamos confiantes que esse ano seja um ano ainda um pouquinho melhor do que o ano passado. A cidade de São Paulo, em função dessas leis aprovadas na Câmara Municipal, ela ainda não voltou à fluidez que tinha até 2 anos atrás. Mas também nós estamos confiantes que isso aí logo vai retomar o seu equilíbrio. O restante do país vem trabalhando de uma forma, nós consideramos normal. Existem várias cidades fazendo avaliação dos veículos elétricos. Então nós já entregamos veículos em Salvador, já entregamos veículos em Vitória, no Espírito Santo, já entregamos veículos em Manaus, entregamos em Goiânia, vamos entregar agora em Belém, entregamos em Porto Alegre. A curiosidade enorme também nos fez inquirir o executivo do Grupo Caio sobre o que a empresa está preparando para o grande evento do ano, a Latibus, que acontece na primeira semana de agosto na Expo São Paulo,
que já está com o espaço todo vendido, com tudo lotado e com o público geral só aguardando a liberação dos convites agora em abril para garantir a visitação. Mas o vice-presidente industrial, Maurício Cunha, engatou a primeira, depois pisou no freio e mudou de direção, deixando o mistério no ar. Para ser bem sincero, ainda é uma incógnita para nós. Nós estamos trabalhando internamente para definir o que nós vamos fazer. Nós devemos ter apresentação, talvez, de versões, de produtos, mas quem sabe sai algum coelhinho da cartola. Nós, com certeza, vamos acompanhar os movimentos da Caio para a Latibus, porque é neste evento que milhares de decisores de compra do Brasil inteiro vêm dar uma olhadinha mais próxima dos novos ônibus que vão encomendar. Agora, já que começamos em clima de nostalgia, vamos atualizar uma história que está na cabeça de milhões de torcedores do Corinthians, Brasil afora. É a restauração do Mosqueteiro, um Caio Gaivota 66, ônibus que levou os jogadores aos estádios por muitos anos. Maurício Cunha conta. Nós recebemos uma solicitação da direção do Corinthians, por ser um veículo Caio e um veículo antigo, ele tem o seu valor histórico interessante, é um Caio Gaivota, é um veículo rodoviário da época. Então nós procuramos trabalhar na restauração da carroceria do ônibus. Então tudo aquilo que nós pudemos e podemos, estamos fazendo para deixar ele bonito e apresentável como se fosse naquela época. Para nós é um motivo de satisfação de poder ter colaborado com essa restauração, que nós entendemos que quem não cuida do passado não tem futuro. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Aqui no podcast do Transporte, a gente tem acompanhado o imbróglio da licitação da SP Trans para aquisição de licenças de uso de sistema de monitoramento e gestão operacional, o famoso e fatídico SMGO, no município de São Paulo. Nos últimos capítulos, tivemos a conclusão do Tribunal de Contas do município, TCM, de aconselhar a SP Trans a mudar a licitação. Aí, a SP Trans fez algumas mudanças e adiou a entrega de propostas para o dia 11 de abril, mais conhecido como quinta-feira agora. Esta história toda você pode achar em edições anteriores aqui do podcast do Transporte, ou então com todos os detalhes no diariodotransporte.com.br. Mas olhando aqui de fora, não precisa ser especialista para saber que esta compra que se iniciou há quase 10 anos tem tudo para ficar mais um tantão de tempo se arrastando em pelejas judiciais, como aliás é comum aqui no Brasil, né? E por que é sempre tão difícil o Estado e as empresas públicas brasileiras comprarem bens e serviços para tocar seu dia a dia? E a quantidade de travas e curvas para evitar a corrupção? Ajuda ou atrapalha? Tivemos esta conversa com Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, que se especializou no assunto e que traz na bagagem uma importante experiência gerenciando a implantação do metrô de São Paulo e também do Rio de Janeiro. De um modo geral, as especificações de licitações públicas são feitas procurando saber o que é que tem no mercado, como é que isso é definido, como é que é ser descrito, e entra demais nos detalhes dos produtos. Grandes problemas surgem de especificações mal feitas, porque elas tendem a ser especificações de fabricação e não de aplicação.
primeiro lugar. Segundo lugar, excesso de critérios, excesso de variáveis, de tal forma que sempre tem um ganchinho para alguém pendurar e fazer uma reclamação. Terceiro, uma predisposição de que é através da fiscalização de todos os detalhes que você vai evitar a corrupção, vai evitar a má compra. Quando seria interessante dar um pouco mais de elasticidade ao sistema e fazer o controle depois, pelos resultados que tenha. A ideia pode parecer arriscada, mas a realidade nos mostra que os modelos de contratação ficam cada vez mais engessados e, mesmo assim, não ficam à prova de malfeitos. E o que é pior, não garantem maior eficiência. O vice-presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Cláudio de Sena Frederico, dá um exemplo prático de outra maneira de encarar o problema. Londres controla o sistema dele de uma forma muito simples. Ele basicamente controla qual é a frequência e qual é a variabilidade da passagem dos ônibus pelos pontos. O básico dele é isso. O detalhe é do operador. Aí o operador compra os produtos que ele precisar para que ele atenda essa exigência da cidade, de Londres. Essa é a questão. E agora você verifica o quê? Você tenta olhar com um olhar de passageiro. Você quer o resultado ou você quer que ele opere como você operaria? Espera acabar, espera acontecer, espera e controla o resultado do serviço. Controla com o olhar do passageiro. Essa que é a questão básica. A ideia aí é inverter completamente a lógica de um edital que abandonaria a perspectiva descritiva, passando a contratar resultados. Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, acredita que isso, inclusive, permitiria que a gente driblasse um outro mal que assola as licitações por aqui. O mercado tem brigas, ou seja, o fornecedor A ele tem vantagens se você exigir tal coisa. Porque se você não exigir, o B vai levar vantagem. Bom, isso é um problema do mercado. Não deveria ser um problema seu. Mas o mercado procura fazer com que essa briga seja resolvida dentro do governo e depois saia só uma especificação fechada que, no fundo, elimina aqueles caras ali só entre eles. Ao mesmo tempo, qualquer compra que seja realizada por esse tipo de mecanismo, haverá alguém que vai contestar esse fato. Então, é um mecanismo de contestação. É um mecanismo que não vê o resultado, ele vê o meio. E ele está muito mais protegendo o mercado do que protegendo ou o governo ou, no final, o usuário. Para Cláudio de Sena Frederico, a saída é criar editais que especifiquem menos os meios, se concentrando no objetivo final: resolver um problema e obter satisfação com essa resolução. Os fabricantes, todos os fabricantes, vão saber mais do que você quais são as peculiaridades que facilitam a venda deles. Agora, você deveria, pelo menos, saber uma coisa que os fabricantes não sabem, que é o que define a sua satisfação. Para que aquilo vai ser usado e o que prova que aquilo é melhor do que uma outra coisa. Cláudio de Sena Frederico acredita também que o poder público deva adotar a prática de chamar os fornecedores para negociar. Eu preciso de uma coisa que resolva esses problemas, uma tecnologia de resolver esses problemas. E oferece e me prova que a sua tecnologia resolve esses problemas. E me diz quanto ela custa. E, se possível, depois disso, uma coisa que também se faz no mundo, chama os melhores propostas e diz, vamos conversar. Eu gostei da ideia daquele outro fulano ali. Por que você não me ofereceu aquilo? Ah, bom, eu posso fazer, mas tá bom. Mas se você pode fazer por quanto? Bom, agora o preço ficou muito caro. Tem algum jeito de baratear? Tem. É só você não me exigir que vai resolver tal problema. Tá bom, não é importante para mim, eu não preciso mais. É a mesma coisa que um ser humano privado comprando. Não é assim que você compra? Você sai na rua e vai ver o que está sendo oferecido, você já tem uma ideia de para que você precisa daquilo, e aí você vai tentar descobrir, conversando com os vendedores, se aquele produto resolve as coisas que você acha importantes. E se isso ficar muito caro, você muda as suas exigências. O mais que possível, a compra devia ser uma coisa assim.
Para encerrar, o especialista retoma a questão do foco final, que deveria ser a satisfação do seu cliente, do passageiro do sistema público de transporte. Quanto tempo o passageiro fica esperando no ponto é muito mais importante do que ficar estabelecendo qual é o pneu do ônibus que anda no celular, né? Então, quanto mais também o poder público especificar agregado e não desagregado, melhor. Mais perto da especificação do que o passageiro vai se sentir feliz ou não. Eis aí uma outra lógica, difícil de aplicar com certeza, pois dependeria de mudanças na legislação e por aí vai. Mas não é impossível. Outros países estão transitando por estas vias há muito tempo, enquanto a gente, continua neste círculo vicioso. As compras se arrastam, o dinheiro público é gasto em caras batalhas jurídicas, enquanto os problemas seguem existindo lá na ponta do passageiro. O podcast do transporte continua de olho nas maiores pendengas dos tribunais e seus efeitos colaterais. O maior exemplo é o transporte público da maior cidade do país estar com sua gestão e monitoramento atrasados há 10 anos, o que significa, nestes tempos de alta tecnologia, que está funcionando a lenha. Podcast do Transporte. As empresas de transporte de passageiros pelas estradas do Brasil têm uma grande chance de provar que suas intenções de dar mais espaço para mulheres e negros na sua gestão são mais que discursos de fim de ano. A Abrat esteve em Brasília na semana passada e aderiu ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Isso significa que empresas podem entrar no programa e, se forem bem avaliadas, conquistar um importante selo concedido pelo programa. Letícia Pineschi, conselheira e porta-voz da Abrat, dá os detalhes. Nós estivemos a convite do ministro dos Transportes, Renan Filho, e da ministra Cida, do Ministério das Mulheres, na 7ª edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Na realidade, esse convite foi que a Abrat participasse de um protocolo de intenções que visa implementar ações pró-equidade de gênero e de raça. O grande foco do programa é que as mulheres possam participar mais de cargos de liderança e que haja a equivalência salarial na mesma função, quando operando na mesma função, e também as oportunidades no quadro de funcionários. A Abrat já assinou o protocolo de intenções, que segue um esforço mundial liderado pela ONU e pela OIT para apoiar a autonomia econômica das mulheres, o que, já sabemos, fortalece a sociedade, em especial, e no fim das contas, a economia toda. A porta-voz da entidade, Letícia Pineschi, conta quais são as etapas que as empresas precisam percorrer se quiserem fazer parte desse esforço e, quem sabe, conquistar o selo de empresa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Esse edital ele traz etapas de participação, a adesão voluntária, um preenchimento de uma ficha perfil, a elaboração de um plano de ação, a pactuação do plano, a execução do próprio plano, monitoramento, envio de relatório final e o recebimento de um selo, que é muito interessante, que é o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Mas e aí? Será que o setor do transporte de passageiros encara esse desafio que tem tudo a ver com os nossos dias de hoje e com o futuro? Letícia Pineschi, conselheira da Abrat, está bem confiante. Eu acredito que o setor não está tão avesso a essa mudança, porque senão eu não estaria aqui. Eu tenho 25 anos que eu trabalho no transporte, na Abrat já devo estar há uns 21 anos. E eu, logo que cheguei lá, fui logo convidada para integrar a diretoria. Inclusive, na época que eu cheguei, a vice-presidente da Abrat era uma mulher, era a Sandra Oger. Há 20 anos atrás, talvez até mais, tá? Posso até estar errando a conta. Se eu posso sentar na mesa com os diretores para tomar decisões institucionais do setor, opinar, por que eles não poderiam destinar dentro das suas organizações tarefas às mulheres? Letícia Pineschi, que além de porta-voz da Abrat é operadora, acredita também que basta o empresariado fazer as contas para descobrir que a maior inserção de mulheres em sua operação tem tudo para turbinar os lucros.
nós temos a carga mais valiosa de todo o setor de transportes, porque nós transportamos pessoas e, por isso, nosso maior desafio e o nosso maior objetivo é sempre a segurança. Quando nós falamos em segurança, eu tenho certeza absoluta, porque a gente já experimentou nas nossas organizações aqui, da qual eu faço parte, que quando você traz mulheres para a operação, para várias áreas dentro de uma operação, você promove um índice de segurança maior, porque há um comprometimento. A mulher, ela quer provar para ela mesma, ela quer provar para a sociedade, ela quer provar para a família de que ela é capaz. E você precisa de pessoas obstinadas quando você trata do assunto de segurança. Porque a segurança não comporta cochilo, não comporta distração. Então eu acho que a gente promove segurança e isso precisa ser encarado pelo empresário como lucro mesmo. Porque dá lucro, a segurança dá lucro. Você reduz uma série de indicadores que hoje são indicadores de prejuízo numa empresa, são sinistros, são reparos, imagem, então não temos nem como mensurar. Então, eu tenho certeza que se ele experimentar essa oportunidade, se ele experimentar essa solução, ele vai ter resultado. E esse resultado é invariavelmente no item segurança. Letícia Pineschi também enxerga com clareza alguns desafios específicos do setor. Eu posso dizer que eu conheço diversas empresas do setor associadas da Abrat que já têm planos incríveis de capacitação de mulheres pretas, de capacitação de líderes mulheres, de comprometimento de abertura de vagas sempre na mesma proporção, mas de fato, quando você passa para o quadro de motorista, nós temos vagas abertas e não são de fato muito atrativas para as mulheres. Eu acho que o grande desafio para as associadas da Abrat, eu sendo assim muito objetiva, é que a maior parte do quadro de colaboradores de uma empresa de ônibus rodoviária é de motoristas. Motoristas e também pessoal de pátio, que são mecânicos, borracheiros, equipes de manutenção. É óbvio que hoje nas empresas de ônibus você tem diversas áreas, inclusive tem área de dados, tecnologia, marketing, comercial, mas o maior percentual da folha, de fato, é para motoristas. E como adaptar esse tipo de trabalho, especialmente que ele até se torne atrativo para as mulheres? Isso é um desafio. Desafios são oportunidades. Então, converse com o pessoal da Abrat, pesquise no Google Programa Pro Equidade de Gênero e Raça e confira as instruções, a ficha, o modelo para fazer o plano de ação e todos os outros detalhes para que a sua empresa dê esse importante passo para o fortalecimento social e econômico do Brasil. Podcast do Transporte. Quanto mais eu ouço o podcast do transporte, mais eu acho que estou na rota certa. Eu sinto que a gente está num momento super especial da participação da mulher no transporte de passageiros. E desde lá de cima, com operadoras poderosas e influentes, até aqui, dirigindo esses bichões grandes pelas cidades e estradas, ou no pátio, cuidando da manutenção e, portanto, da nossa segurança. E eu aqui, do banco do ônibus, dou a dica para os empresários que estão em dúvida para participar deste programa de gênero e raça. Fala com seu RH, gestão de pessoas, ou como chame essa área na sua empresa e converse sobre o ESG. Ainda vamos ouvir falar muito dessa sigla. Opa, chegamos ao ponto. Eu, pelo menos, já cheguei. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção, sua audição em meu nome no Diário Bazani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e, claro, dos colegas da ANTP. Produção Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. Meg Vicente
nos vocais. A direção é de Luiz Henrique Romagnoli, que informa que não é corintiano, mas, como repórter do antigo Jornal do Brasil, se infiltrou no ônibus Mosqueteiros na volta do time depois da vitória sobre o Fluminense em pleno Maracanã, na chamada Invasão Corintiana de 1976. Aí, você lembra disso? Pois é, gostou do podcast do Transporte? Se você gostou, passe para os amigos. Sabe como, né? Compartilhe nosso link, comente, curte, clica no sininho, dê joinha, enfim, distribua o nosso conteúdo. Siga nosso canal no YouTube e nossas mídias sociais para trazer mais gente para o nosso podcast do Transporte. Agradecemos sua mobilização. Até o próximo! Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.